Bem, o que que diz aqui essa outra questão? Vamos resolver? Ele fala o seguinte: imagine que a região onde foram montados os trilhos da imagem, e aí lembra aqui da imagem da questão anterior, né, naquele trilho retorcido aqui, sofre uma onda de frio inesperada, reduzindo a temperatura do local a -10 graus Celsius. Em um caso como este, qual deve ser o efeito esperado nas barras que compõem esses trilhos, né? Então, quando o cara projetou isso aí, ele fez o quê? Pensando que a temperatura do ambiente ela vai de quê? De 20 graus Celsius e no máximo aqui no caso 40 graus Celsius, tá? Eh, então, ele calculou esse trilho baseando, né, na temperatura ambiente do local aqui no caso. Então, se a temperatura ela foge desse parâmetro aqui, ou seja, ela vai para -10, o que acontece com os trilhos nesse caso? E antes de resolver aqui, ver aqui as alternativas, só para a gente lembrar rapidamente, a gente sabe o que, né? A gente sabe que dilatação térmica, como é que a gente calcula essa variação do comprimento quando o objeto dilata? Essa variação da dilatação ou a variação do comprimento depende de quem? Depende do comprimento inicial da barra, depende do coeficiente linear, ou seja, do que é feito esse material, e principalmente depende da variação de temperatura, né? Quanto que a temperatura variou, né? É esse cara aqui que vai nos dizer, esse cara aqui que é importante para a gente perceber essa variação de comprimento aqui no caso, tá? Então, vamos que analisar uma por uma para ver o que que ele diz. Aqui no item A ele fala: as barras aumentarão de tamanho, pois a dilatação térmica ocorre desde que exista uma variação de temperatura, independente dela ser positiva ou negativa. Corpo do texto, que depois aqui, até que está certo. O problema é que aqui a barra ela não vai aumentar, né? Por que que ela não vai aumentar? Porque a temperatura não aumentou. Então, se a variação de temperatura diminuir, a variação no comprimento, ela também vai diminuir, né? Então, é uma grandeza que são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a temperatura caiu para -10, a variação vai diminuir. Se a variação diminui, então a barra não vai aumentar de tamanho, pelo contrário, vai diminuir de tamanho, né? Então, o item A não pode ser. Item B. As barras se tornarão quebradiças, pois seu comprimento nunca se tornará menor que o comprimento inicial. Pelo contrário, vai se tornar menor sim, né? Como acabamos de falar. Letra C. As barras terão uma variação de comprimento negativa, diminuindo seu tamanho proporcionalmente à variação de temperatura sofrida. Que está correto, né? Mas vamos ver aqui o item D e E para ver o que ele diz. As barras se tornarão mais maleáveis, pois seu comprimento nunca se tornará menor. De novo, né? Não vai se tornar menor sim, né? Porque a temperatura diminui, o comprimento vai diminuir, tá bom? A letra E diz: as barras terão o mesmo tamanho que o seu comprimento inicial. Não, ela não vai ter o mesmo tamanho porque ela vai dilatar conforme a temperatura diminui, tá? Então, de fato, a única correta aqui no caso é a alternativa C, que diz que as barras terão uma variação de comprimento negativa, diminuindo o seu tamanho proporcionalmente à variação de temperatura sofrida. E quando ele diz proporcionalmente é porque é diretamente relacionado, tá bom? Então, o item C está correto, a gente fica com essa como alternativa correta. Tranquilo? É isso.